E aí eu já tenho o controle de quem faltou e quem não faltou, tá? Isso, igual o Arthur, coloca ali, igual o Arthur, gente. Por favor, tá? Todo mundo que tá aqui. O Godinho também, Gabi Dornelles, Juan, Lucinei, Otávio e Rafa Oliveira. Não tem o pessoal da psicologia, não tá aqui hoje não? O pessoal da psicologia tá fazendo trabalho com vocês também, gente? Tá, mas aqui na sua aula não veio, não. Ainda não? Entendi. Bom, então vamos lá, vamos começar. Já que nós não temos apostila, não temos aluno, estamos mal, né, hoje, né? Estamos bem ruim, mas pode ficar tranquilo que nós vamos chegar lá. Pegar a apostila, vai estar aqui. Pronto. Pessoal, primeira pergunta, e eu acho que essa eu vou ter a resposta, lembrando que não é só para um responder, tá? Todo mundo tentando responder. Primeira pergunta que eu quero fazer é: o que é um triângulo retângulo? O que é um triângulo retângulo? Essa É é a aquele primeira triângulo que pergunta. tem um ângulo reto, tem um Isso, ângulo de 90. perfeito. Geometria, não, desenho geométrico. Olha, primeira coisa então que eu vou falar, eu vou escrever aqui em caso vocês, caso não, quem está anotando aí no caderninho, né? Triângulo, retângulo. Então, o Arthur descreveu da melhor maneira que poderíamos descrever. Ele descreveu como se fosse um matemático, né? Ele falou, ó, triângulo, retângulo. Oh meu Deus, tá tudo seco essa caneta. É aquele que possui um ó, a galera tá chegando. Isso. É aquele que possui um ângulo reto. O ângulo reto, assim como o Arthur disse, é aquele que possui 90 graus. 90 graus, pessoal, se você pegar no transferidor, você já deve ter aprendido que são ângulos, né? Já viram que são ângulos, quais são os ângulos? Ah, tinha gente querendo entrar. Ô, Pedro. Ai, ai. Então tá, o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. E sobre o triângulo retângulo, pessoal, a gente consegue tirar várias características. Várias mesmo, tá? Uma delas... Gente, espera aí, deixa eu só fazer uma coisa melhor. Eu não vou deixar aberto aqui no Google Chrome não, porque eu me perco. Eu vou abrir aqui, ó. Aí, assim eu prefiro. Pessoal, a apostila já está disponível lá na Unioro, não tá? Já ou não? Tá. Já, né? Então tá. Bom, triângulo retângulo. Deixa eu dar uma lida nesse texto aqui que eu não li ainda. E aí às vezes tem alguma coisa interessante. Vamos lá. O triângulo retângulo é uma figura plana muito utilizada em construções desde os egípcios antigos. E desde os egípcios antigos ele era obtido por um artefato que lembra um esquadro, tá? Então lembra um esquadro, legal, legal mesmo. Na antiguidade, os egípcios dividiam uma corda em 12 partes iguais, tá? E aí, utilizando 13 nós com a mesma distância entre si. Então eles dividiam 13 nós e aí dão 12 partes, né? Você faz 3 nós, dá 2 partes. 4 nós, 3 partes. E assim vai. Então por isso, ó, se você contar, ó, a cada 2 nós, uma parte. Então ele contou um monte de nós, não precisa usar 13. Ele dava um triângulo retângulo. Aí, ó, com auxílio de 3 estacas, eles dividiam um trecho, ó. Pensa nessa ponta, ele dividia um trecho com 4 nós. Então, portanto, 3 espaços, ó. Um espaço, 2 espaços, 3 espaços. O outro eles colocavam para cima com um espaço, 2 espaços e 3, 4 espaços. E aí, pessoal, para fechar esses caras,
teria que dar exatamente 5 espaços iguais. Se não dessem 5 aqui, significava que esse ângulo não estava correto de 90 graus. É assim que a gente garante. Numa obra, pessoal, falar de triângulo retângulo é um tema muito falado na engenharia, tá? A gente estuda engenharia e aí eu sou professor de engenharia civil e a gente ensina demais sobre triângulos e sobre ângulos retos. Então falar de ângulo reto é falar de 90 graus, tá? Olha só, como é que são as paredes do seu quarto aí, ou sei lá, a sua casa. Vamos dizer que a sua casa ela seja algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Ou o terreno, o muro da sua casa. Para aqueles que têm muro em casa, né? Não é todo mundo que tem a casa murada, mas vamos supor que tenha muro na sua casa. Imagina aí que tem um muro na sua casa. Como eu garanto, pessoal, que esse muro tenha exatamente 90 graus nos 4 lados? Como lá na obra eu garanto isso? Bom, O pessoal não fazer todo torto que eles vão ter 90 graus. mas você vai fazer no olho, aí fica difícil no olho, cara. Olha como os caras fazem na obra. Uns Lá- esquadros deles, né? Isso. Lá tem 2 maneiras de fazer. Tem através do esquadro, mas tem uma outra maneira que você vai ficar impressionado com a capacidade que os pedreiros têm de serem inteligentes sem terem um estudo. Sabe o que eu quero dizer? Os caras não tiveram aquele estudo de faculdade, de engenharia, mas mesmo assim eles sabem as coisas assim, você fala, caralho, meu, opa, desculpa a palavra. Você pensa assim, caraca, meu, como é que esse cara sabe isso? Na verdade, ele não entende muito bem a teoria, mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu já fui em obra, juro por Deus, gente. E aí eu perguntava, como é que você garante esse ângulo de 90 graus? E aí o pedreiro falou, olha, mestre, isso é super fácil. Olha só, você vai pegar uma trena, tá? Seja essa aqui uma parede, alguma coisa, e você vai fazer uma medida dessa ponta e você vai medir 3 metros para cima. Vai medir 3 metros para cima. Aí você vai lá e mede 3 metros. Aí você vai lá na outra ponta, no muro que você fez, e mede 4 metros para cá. 4 metros para cá. Então mediu 3 e mediu 4 metros para cá. Pessoal, para que esse cara tenha 90 graus aqui perfeito, para que ele tenha 90 graus perfeito, é necessário, obrigatoriamente, que o último lado valha 5. O último lado valha 5. Nós já vamos entender o porquê que ele vale 5. É o tal do teorema de Pitágoras. Mas calma. E o pedreiro ele não sabe do teorema de Pitágoras. Mas ele sabe utilizar isso aqui. Porque ele é um ser humano inteligente. Tá? Então, olha a ideia. Ele vai marcar da quina, ele puxa 3 metros para uma direção. Da outra quina, ele puxa 4 metros na outra direção. E aí ele pega uma trena e mede de um lado até outro. Ah, professor, deu 5,1, ou seja, 5 metros e 10 centímetros. Pessoal, se eu medir exatamente 3 aqui, exatamente 4 e deu 5 metros,1, vocês concordam comigo que isso estava meio aberto assim, ó? Estava aberto? Ficou um ângulo obtusângulo, né? Olha só, imagine só, de novo, eu vou fazer aqui fora. Imagine que eu meça 3 metros para cá, aí eu medi aqui assim, vou até fazer meio torto. Medi 4 metros para cá, tá? Então aqui, ó, 3 metros, 4 metros. Aí a hora que eu for medir aqui, pessoal, olha só o BO que deu. Olha só o problema que deu. Deu 5,2, por exemplo. 5,2. Bom, se essa medida deu maior que 5 metros, significa então que esse ângulo aqui, ó, alfa é maior. Vocês conhecem o símbolo de maior? Conhece o símbolo de maior? Esse símbolo? Sim. Sim. Conhece? Tá. Alfa é maior que 90 graus, tá?
E se desse menor que 5 metros? Bom, se desse menor que 5 metros, significa que esses caras estão mais fechados, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. E se eu pegar aqui, ó, um cara medir 3 metros. Aí o outro cara aqui, ó, medir 4 metros. Então aqui, caramba, mano. Eita! Agora deu B.O. aqui. Me manchei todo aqui. Eita, sujou toda a parede. Ô, desgrama. Então, pessoal, olha só. Imagine só que eu meça 3 de um lado, 4 do outro. Medir aqui 3. Aqui, medir 4. Aí eu vou medir a distância entre eles. Puxo a trena lá. E aí eu vejo que deu 4,70 metros. 4,70 metros. Bom, então eu já sei que o ângulo alfa é menor que 90 graus. Tá? Isso é uma constatação que todo pedreiro sabe em obra. Todo pedreiro Professor, sabe. Pois não. mas e se, por exemplo, no lugar do 3 fosse um 20 e no lugar do 4 fosse um 21? 3 fosse um 20, no lugar do 4 fosse um 21. Aí não daria certo, mas aí eu vou te dar um exemplo bom. E se no lugar do 4, aqui, fosse o 20 que você falou, mas aí no lugar do 3 fosse um 15 que você falou? Qual seria a medida que eu deveria encontrar aqui para esse ângulo ter 90 graus? 25? 25. 25. Da onde você tirou esse 25? Eu sei que nós dois sabemos, mas eu tô te perguntando isso para você explicar para a turma. Para a turma também pegar essa ideia. Pra ser bem sincero, eu fui meio que no chute. No porque chute? eu vi que do 15 pulou pro 20, aí eu falei de 5 em 5, 20 para 25. Entendi. Então, olha só, pessoal. Eu tinha um triângulo, o triângulo que chamava triângulo 3, 4, 5. Não era esse triângulo aqui, ó? É o triângulo retângulo. Bom, Sim. se eu aumentar esse terreno, o ângulo vai continuar valendo 90 graus. As medidas vão aumentar, mas o ângulo continua valendo 90 graus. Então, olha só o que a gente pode fazer. Eu posso construir esse mesmo triângulo multiplicando os lados dele. Por exemplo, esse lado aqui, vamos multiplicar ele por 5. Vou multiplicar ele por 5. Multiplicando ele por 5, aqui vai dar 20. Bom, multiplicando esse cara aqui por 5, aqui vai dar 15. E multiplicando então o último cara por 5, aqui vai dar 25. Tá? 25. Por quê? Porque eu tenho triângulos semelhantes. Aqui eu tenho triângulos semelhantes, tá? Triângulos semelhantes. Maravilha? Show de bola? Tá, esse triângulo 3, 4, 5, sempre você vai ter ele. E os pedreiros, na prática, eles decoram isso. Então, existe um triângulo retângulo que é o 3, 4, 5. E esse é legal você decorar. Triângulo 3, 4, 5, ele sempre aparece, tá? Mas, o Arthur falou, professor, e se eu tiver então um caso assim, que eu puxo 20 de um lado e 21 do outro lado? Quanto vai valer essa medida aqui? X, né? Quanto vai valer essa medida X aqui? É assunto para daqui a pouco, tá? A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, não é um negócio assim? Caraca, moleque, como é que você sabe disso já antes da aula? É exatamente isso. É exatamente isso, tá? Mas antes de falar cateto, antes de falar hipotenusa, eu vou traçar aqui um triângulo genérico para vocês e vou mostrar para vocês o que é cateto e o que é hipotenusa. Muito legal você que acertou aí. Então, olha só, eu traço um triângulo aí no seu caderno e anota os nominhos dele, tá? Anota os nominhos dele aí. Eu sei que você tem na apostila. Cateto elevado ao quadrado, né?
Fala de novo aí, que travou, mas A hipotenusa é igual o cateto elevado ao quadrado, né? Isso, mas é igual aos catetos somados ao quadrado, tá? Tem que somar os dois Não, dois catetos. catetos elevado ao quadrado, né? Isso, e isso é o valor da hipotenusa ao quadrado. Aí depois, para eu descobrir a hipotenusa, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Pessoal, no Meu triângulo... microfone tá muito ruim? Pois não? Meu microfone tá muito ruim? Tá um pouco, mas dá pra te escutar, tá? Dá pra te escutar. Você, Tá. beleza? Você tem boa eloquência. Obrigado. Olha aqui, ó. Pessoal, o triângulo retângulo, então, tem o ângulo reto. O ângulo reto, a gente vai representar ele dessa maneira. Um quadradinho e um pontinho no meio dele. Tem essa representação, significa ângulo reto, tá? Se tiver essa representação, é o ângulo reto. Agora, pessoal, nós vamos dar nome aos catetos. Quem serão os catetos? Cateto é o lado que está grudado no ângulo reto. Então, olha só, esse lado está no ângulo reto. Esse lado ajuda a formar o ângulo reto. Então, os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, escreve aí, ó. Catetos. Professor, Oi. é eu, a Radassa. Oi, Andassa, tudo bem? Tudo bem? Hein? Eu vim aqui avisar que o Henrico mandou avisar que a internet dele caiu. Aí talvez ele não consegue participar da aula, tá? Entendi. E então, Adassa, e os outros 9 alunos? Cadê eles? Os outros não, vai, eu não sei não. Aí já é falta por vontade, entendeu? Provavelmente. Então tá. Olha, gente, catetos Professor. formam o ângulo reto. Anota aí, pode falar. Alguém falou? Essa é a primeira aula que a gente vai passar de desenho geométrico sem mundinho de ABR. Ah, o mundinho GBR, verdade. E aqui que não era o Shaolin Matador de Porco também? Não era aqui? Tem invenções tira-pata. Ou Invenções Tira-Pata. Nossa, galera que eu adoro. Legal. Professor, Pois não. Marinho me lembrou de avisar que a Larissa tá sem energia. Ah, entendi. Tá bom. Ô, Gabi, que foto é essa, menina? Jesus amado, que É o aberração. Bolsonaro, eu acho, professor. Não, mas tá horroroso isso, meu Deus do céu. Tá lindo, cara. maravilhoso. Bolsonaro é mais bonito assim. É. Tô brincando, tá, gente? Ali não é bonito de jeito nenhum. Mas vamos voltar pra aula. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Pessoal, os catetos são quem formam o ângulo reto, tá? Então, olha só, quem vai ser os catetos? Ó, esses carinhas aqui, ó. Eles vão ser os catetos. Então, esse cara aqui, ó, é um dos catetos. Cateto. Esse outro é o outro cateto. Que nome feio, né? Cateto, tá? E a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, vai ser a diagonal. A hipotenusa é o outro lado que falta. Ou a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, tá? Se você pegar uns livros aí, vai estar escrito assim, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Cateto é bom frito no óleo? O que você tá falando, Arthur? O que ele tá falando, meu Deus? Cateto é um tipo de porco, professor. Ah, é? Ah, eu não sabia não. Que legal, meu. Vocês aqui do norte têm um conhecimento aí que às vezes eu tô adquirindo ainda. Não tenho todos. Bom, vamos lá então. Esse cara aqui, ó, é hipotenusa com H. Hipotenusa. Hipotenusa é um bom nome para filho, né? Não é legal? Hipotenusa. Como você chama? Olha, eu sou a hipotenusa. Legal, né? Bom, hipotenusa, cateto e cateto. E ângulo reto. Bom, vamos dar uma olhada nos triângulos que a apostila mostrou pra gente. Nem todo mundo tem, mas eu projeto pra vocês aí. Então, olha só.
A fim de relembrar o que sabemos sobre triângulos retângulos, complete o texto a seguir e resolva as atividades, tá? Então, essa daqui é meio besta, né? Essa atividade, mas é importante só para a gente relembrar, ó. Já vimos que o triângulo retângulo é a classificação de triângulo quanto aos ângulos, tá? Todo triângulo retângulo é formado por um ângulo que mede 90 e os outros dois são complementares, tá? Beleza. Tá, tem uma pergunta que eu queria fazer. Vamos ver se vocês estão afiados aí. Olha, eu estou marcando um ângulo verde. Oh, meu Deus, tá difícil aqui. Vou marcar um ângulo pretinho aqui, ó. E um ângulo azulzinho. Pergunta que eu faço. Se eu somar esses três ângulos, o vermelho, mais o pretinho e mais o azul. Somei. O vermelho vale 90. Se eu somar eles todos, alguém sabe quanto que dá? 180 graus, muito bom. Então eu vou dar um nome aqui, ó. Vou chamar esse cara de alfa, só para dar um nome. E esse outro aqui de beta, tá? É até bom para vocês treinarem fazer o alfa e o beta. É mó difícil fazer. O alfa é fácil. O beta eu acho meio, sei lá, tá? Mas o alfa e o beta, não tá aparecendo aqui na lousa? Tá ali, ó, o alfa e o beta, tá? Então, anota aí também que o ângulo 90 graus mais alfa mais beta sempre tem que dar 180 graus. Isso também é muito importante para a gente relembrar, tá? Anota isso aí, ó. Beleza? 180 graus. Então, olha só o que ele diz nessa primeira atividade. Podia cair assim na prova, né? Qual dos triângulos abaixo são triângulos retângulos? Quem ia gostar de uma prova assim? Legal que a Linda coloca as respostas como se tivesse chance da gente errar, né? É verdade, né? Pessoal, alguém lembra o nome desse cara aqui, ó? Desse cara aqui? O nome desse triângulo? Não é obtuso, não é? Não, também, em relação ao ângulo. Mas tem um outro, na verdade você tá certo, esse daqui é o obtusângulo, né? É o triângulo obtuso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, como esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse, ele tá marcando por causa desse risquinho, então eu tenho esse lado aqui que tá o mouse, ó, esse lado igual a esse lado aqui, ó. Quando os dois ângulos da base são iguais, então, ó... Escaleno, né? Não, aí é isósceles, porque esse lado é igual a esse outro. Aí isósceles. Escaleno é aquele que é tudo diferente, é tudo esquisito, tá? Faz tempo que a gente aprendeu isso, acho que foi no 5º ano isso. Ah, entendi. Esse daqui, ó, todos os lados iguais, equilátero. Aí quando tem dois lados iguais, isósceles. E aí quando é tudo aleatório, aí é o escaleno. Beleza? Bom, tá aqui, ó, representação do triângulo retângulo, tem a bolinha. Tem o quadradinho com a bolinha, né? Então, vamos lá. Vamos representar um triângulo retângulo a seguir, medindo 3, 4, 5 e construir os respectivos quadrados a partir dos lados. Ah, olha só. Ele pegou 3 quadradões e montou eles, tá? Ó, com os quadrados e chegou no triângulo 3, 4, 5. Que é, beleza. Tá só montando, tá? Ó, beleza? Ó. Dessa forma, temos que a maior medida do lado do triângulo é a hipotenusa, 5. Os outros dois lados são 3 e 4. Qual é a área formada, a área do quadrado formado pelo maior lado do triângulo é? Bom, a área formada pelo maior lado do triângulo é esse cara aqui, ó, tá? Então esse é o maior lado do triângulo. A área azul é 5 vezes 5. Tá? Esse é o exercício. Ele montou esses 3 caras e está perguntando algumas coisas. Entende disso? Qual é a área marcada pelo maior lado do triângulo? Então vamos lá, o maior lado do triângulo é a hipotenusa. A hipotenusa vale 5. E aí ele tem mais 5 para cima. Então eu tenho 5 desse lado vezes 5 desse lado. 5 vezes 5, 25.
Então, tá aqui, ó, a área do quadrado pelo maior triângulo é 25. E a área dos outros triângulos, a área dos quadrados formado pelos outros triângulos? Bom, essa aqui vai ser 3 desse tamanho, que é a altura do triângulo, 3 vezes 3, dá 9. E a outra, 4, quadrado vermelho, 4 do lado do triângulo vezes 4, dá 16, tá? 4 vezes 4, 16. Beleza? Então vamos lá. A soma das áreas formadas pelos quadrados, a soma das áreas dos quadrados formados pelos lados do triângulo é? Bom, a soma das áreas dos quadrados formado pelos outros lados do triângulo. Pelos outros lados do triângulo é o 9 mais 16, tá? Então, 25, tá? Eu pensei que ele estava perguntando a soma das áreas de todos. Aí eu ia falar, não dá 25, é 25 mais 9 mais 16. Mas ele pede a soma dos outros lados, tá? Então é isso. Assim, olha só o que ele diz. É possível verificar que a soma... Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte. Olha o que você tem que reparar. Ele pegou esses 3 lados e pegou o quadrado desses 3 lados. O que é o quadrado? É multiplicar ele por ele mesmo, ó. Esse vezes esse. E o outro lado, ele pegou esse vezes esse. Tá bom? E aí, ele reparou que se eu somar a área amarela com a área vermelha, dá exatamente igual à área azul. Entendeu o que ele fez? Olha só o que ele fez. De novo, ó. Ele pegou um triângulo de lado 3, 4 e a hipotenusa 5. E aí ele percebeu que se ele pegar o quadrado de cada um dos lados, e o quadrado de cada um dos lados é multiplicar ele por ele mesmo. Fazer algo ao quadrado, não é isso? Eu tenho 2 ao quadrado, é 2 vezes 2. É π ao quadrado, é π vezes π. Tá? Beleza? Alguém sabe o que é π? Já ouviram falar do π? Quem sabe o que é π? Já, é 3,14, não é? 3,14, mas vocês já aprenderam na escola o que é π? Sim, Já? faz tempo, mas sim. Tá, então eu vou relembrar para vocês, só para título de curiosidade, já que a aula hoje é bem tranquila, é bem light, eu vou relembrar para vocês o que é o π, tá? Só para título de curiosidade, porque eu cresci e aprendi o que era o π só na faculdade. E eu me senti enganado, sabe? Eu falei, como assim todo mundo sabia menos eu? Eu me senti enganado. Então, olha só, pessoal. Se eu tiver uma circunferência... Deixa eu pegar um compasso aqui. Vou pegar um compasso aqui rapidinho. Pronto, já peguei um compasso aqui, ó. Então, imagina uma circunferência. Vocês conhecem o compasso, esse aqui, ó? Esse é o compasso de lousa, ó. Mentira, tá? É um improvisation aqui, ó. Opa, saiu. Tá saindo, ó. Tá aqui, ó, a minha circunferência, beleza? Um pouquinho ruim nesse final, mas olha só. Como chama, pessoal, a medida do centro da circunferência? Como chama a medida do centro da circunferência até uma ponta dela? Como é que chama? Vocês sabem? O nome que se dá? Raio. Como? Raio. Raio, muito bom. Esse cara chama o raio. Agora, e se eu pegar 2 vezes o raio, de uma ponta até a outra, passando pelo centro? Como é que chama? 2 vezes o raio, como é que chama? Vocês lembram? É um nome, ele não precisa, se não souber, não tem problema. Como? Diâmetro. Diâmetro, tá? Então esse é o diâmetro. Então, pessoal, olha só o que o mundo descobriu. Isso há milhares de anos atrás, O mundo descobriu
que se eu pegar o comprimento da circunferência, o que é o comprimento da circunferência? É essa volta aqui, ó. Sai daqui, ó. Pronto. Se eu pegar esse comprimento da circunferência, eu tenho um comprimento, toda circunferência vai ter um comprimento e vai ter um diâmetro. E aí, pessoal, o pessoal percebeu que se eu pegasse o comprimento da circunferência e dividisse ela pelo diâmetro, vocês não vão acreditar. Se eu pegar qualquer circunferência no planeta Terra e dividir ela pelo diâmetro dela, sempre vai dar π. Sempre vai dar π. Mas sempre vai dar o quê? Sempre vai dar isso aqui, ó. Sempre vai dar 3,141592 654 e por aí vai. Sempre, sempre. Se você pegar qualquer circunferência do planeta Terra, qualquer uma, e medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, vocês vão chegar em 3.141592654. Beleza? Sempre. E aí, esse número, por ele aparecer em toda e qualquer circunferência, ele foi denominado de π, tá? Ele foi denominado de π, tá? Professor, é o diâmetro vezes π que dá comprimento também, né? Diâmetro vezes π dá um comprimento, perfeito. Diâmetro vezes π vai dar comprimento, tá? π, beleza? π. Tem até uma música dos Beatles que fala sobre π, mas um dia eu conto ela pra vocês. Essa música eu mando pra vocês. Quem gostar de Beatles aí, né? Bom, vamos voltar pra apostila aqui. Então, já falamos isso, agora vamos voltar de novo. Olha lá, triângulo retângulo. Eu tenho... Os Beatles são a minha banda favorita. A minha ou é a sua? A minha banda favorita. Olha que legal. Então é a nossa, então, porque é a minha também, tá? Eu já fui em 2 shows do Paul McCartney lá em São Paulo. Foi muito emocionante. Mas depois a gente bate esse papo aí, viu, cara? Legal. Pessoal, olha só. Então eu tenho um lado valendo 3 e aí ele pegou o quadrado desse cara. O outro lado valendo 4 e ele pegou o quadrado desse cara. E aí o outro lado, que era o 5, ele pegou o quadrado dele também. E aí ele percebeu que se eu somasse o amarelo e o vermelho, dava sempre o azul. Então, gente, olha só o que ele diz aqui, ó. Olha só o que ele diz. Que um lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. O que ele quer dizer? Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que o amarelinho mais o vermelhinho é igual ao azul. É isso que ele quer dizer. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Perfeito. O quadrado da hipotenusa é o azulzão. O quadrado de um cateto é o amarelinho e o quadrado do outro cateto é o amarelinho. Então, através dessa maneira, a gente chegou no Teorema de Pitágoras, tá? Então, deixa eu apagar a minha circunferência, que foi só a título de curiosidade, mas anote aí, então, o seguinte, se eu tiver um lado aqui qualquer, não precisa ser 3, 4 e 5, não. Pode ser lá o exemplo que o Arthur tinha dado, 20, 21, tá? Pode ser, tá? Eu posso fazer um triângulo retângulo, pessoal, de um quadrado. Não posso fazer um triângulo retângulo a partir de um quadrado? Posso, com certeza. Então, olha só, se eu tenho um triângulo assim, e eu tenho a hipotenusa valendo A, um cateto valendo B, e o outro cateto valendo C, a partir daquela conclusão que a apostila nos deu, nós vamos anotar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí
chega naquela Nem. frase que a pessoa fala meio quase que decorado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. A pessoa já tem até decorado. Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, professor, e se eu quiser descobrir a hipotenusa? Então, vou dar o exemplo do Arthur lá do começo da aula. Se um lado for 20 e o outro lado for 21. Então, A hipotenusa vai ser 29, nesse caso. você já fez a conta? Então, Já. vai ser hipotenusa ao quadrado. A ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 20 vezes 20, então é 2 vezes 2 dá 4, com 0 mais um 0. 20 vezes 20 dá 400, tá? Agora, 21 vezes 21 dá 441, mais 441. Beleza? Mais 400. Bom, beleza. Então, olha o que eu tenho. Que A ao quadrado é igual a 841. Beleza, mas não é A. Eu não queria a Fazer a raiz hipotenusa. quadrada de 440, só fazer a raiz quadrada de 841. E dá 29. Exatamente. É, tá? só fazer a raiz quadrada agora. Agora é só tirar a raiz quadrada. Muito bom, obrigado aí. Portanto, A é igual a raiz quadrada de 841, que é igual a 29. Legal que você deu um exemplo sem querer que tinha a raiz quadrada perfeita, né? Pois é. Caramba, é muito legal. 20, 21, 29, tá? Muito, muito bom. Pessoal, esse cara aqui tem um nome especial. Ele chama Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras. Pessoal, vamos procurar aí no Google. Quem tiver o Google aí, procura aí. Quando é que foi que Pitágoras nasceu e morreu? Qual que era a época de Pitágoras? Vamos ver se tem na apostila aqui. Vou dar uma lida aqui, ó. Ah, não. Aqui já é pra treinar. Aqui já é pra treinar, tá? Não tem. Então, pessoal, depois vocês olham aí o Teorema de Pitágoras na apostila, tá? No Google, para ver quando é que nasceu Pitágoras. Pitágoras, pessoal, é muito, muito antigo. Muito, muito antigo. Portanto, os Ele avanços nasceu. O Google falou que ele matemáticos... nasceu 570 a.C. Olha só, E morreu. os avanços matemáticos são bem anterior à datação posterior a Cristo, né? É bem anterior mesmo, tá? Então, bem antes, aquele teorema de Tales que nós estávamos vendo, Tales de Mileto, também foi um cara antes de Cristo, Tales de Mileto, que avançou demais os conhecimentos de matemática, tá? Então, pessoal, como a aula de hoje vocês não tinham apostila, foi mais um bate-papo, né? Não foi bate-papo, né? Porque vimos bastante informações, mas foi para te apresentar o triângulo retângulo, acho que você já conhecia, lembrar o que eram catetos e o que é a hipotenusa, lembrar a soma dos ângulos internos e ver pela primeira vez o teorema de Pitágoras, tá? Que para os íntimos é o PIT, tá? Então vamos aplicar um PIT, é o Pitágoras aí. Beleza, pessoal? Então, a aula que vem a gente continua, faz esses exercícios aqui, tá? Faz esses exercícios rapidinho e depois a gente mete bronca nos exercícios aí, ó. Tem bastante coisa pra gente fazer, ó. Bastante coisa, ó. Tá bom? Mas a aula de hoje é só. A aula que vem, venham com Tales morreu, nasceu Pitágoras. É mais ou menos na mesma época, ô Arthur? Se não... Calma aí que passou uma moto. Tales, ele morreu em 569, quase 570. E Pitágoras nasceu em 570 a.C. Ah, nossa, verdade. Um era nenê, então ainda. Tudo, nossa, que legal. Entendi. Olha isso aqui, ó. Diz a lenda que os T-Rex gostavam de Beatles. Tá chamando Beatles de velho, cara. Não é assim, tá? Também. Anos 60, né?
Anos 60 é legal. Mas beleza, pessoal. Liberado vocês aqui, tá? Valeu pela presença de todos e até semana que vem. Tchau, valeu!